Bom dia. Nessa manhã de terça-feira, sempre é um prazer estar com você aqui na TVU. Nesse horário, às 10 da manhã, muitos já tomaram café, já estão no trabalho, outros estão recém acordando. E como sempre, a boa dica é o bom e velho chimarrão de todo gaúcho. Então, faz o chimarrãozinho, vem com a gente. Quinta-feira passada foi muito bom o nosso programa, a gente falou aqui sobre a questão previdenciária, as dificuldades que têm os aposentados e pensionistas aqui no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. E hoje também teremos entrevista na área jurídica, também será de grande importância para você que está aí do outro lado da telinha. Então, faz o chimarrãozinho, prepara lá com carinho, senta na poltrona, vem com a gente. Como sempre, nós, com o apoio de Misturas e Revestimentos, Marcelo Martins Arquitetos, Centro Estofados, Sulina Iluminação ali na Pernambuco, são os nossos grandes apoiadores desse programa que está iniciando, um programa que temos aí um mês e alguma coisa, estamos engateando, porém esse programa já vem sendo muito bem recebido por todos os gaúchos, principalmente os moradores aqui da Grande Porto Alegre e da região carbonífera. Vamos estender nossos laços, queremos ir lá para a Serra também, mas, como diz o velho sábio, pouco a pouco, de degrau a degrau. Para começar essa manhã, interessante que nosso ex-presidente, o Lula, lá em Portugal, não sei por que tão longe, porque que teve que atravessar o Atlântico, numa entrevista a uma TV portuguesa, vem dizer que a decisão política do STF em relação ao mensalão é, senhores e senhoras, 80% política e 20% técnica. Veja bem, que 80% da decisão do mensalão, que segundo para ele não existe, só que ele se esqueceu que há alguns meses atrás ele pediu desculpas para a população brasileira sobre a questão do mensalão, que ele, como sempre, não sabia de nada. E como tínhamos vários envolvidos do PT, ele veio ao ar em público pedir desculpas pelo mensalão. Quando nós tínhamos, lá em julho do ano passado, aquela multidão de jovens, de pessoas idosas, principalmente de famílias, nas ruas, reivindicando uma política melhor para o seu Brasil. Lá naquela época, era propício ele pedir desculpas. Porém, agora, reeleição se encaminhando, 7 de outubro está aí, se esqueceu. Se esqueceu e disse que 20% daquela decisão somente é técnica. Senhores, imagina a população, imagina o senhor e a senhora que tem um processo que seja, e a nossa Corte Maior, nossa Corte Suprema, que a decisão do seu processo, 80% dele é política. Só que interessante, nós falávamos aqui quinta-feira passada, que para os aposentados, de certa forma, foi política. Não digo 80%, mas aí foi do lado negativo dela. E é quando prejudica o povo, ninguém defende. Quando prejudica os 30 milhões de aposentados, quando prejudicou os 2 milhões de aposentados aqui do Sul e os 30 milhões de aposentados do Brasil, aí ninguém foi dizer, nenhum político foi na TV dizer que a decisão foi 80% política. Ela só é 80% política quando prejudica o partido, o seu partido. Quando prejudicou o seu partido, aí sim, aí ela é 80% política.
É difícil. Esse Brasil está difícil. Não é à toa que muitas pessoas falam em sair, muitas pessoas estão desacreditadas com os políticos, estão desacreditados com a justiça por esses fatos que acontecem, que vêm acontecendo. É doleiro, que fez malandragem, 10 bilhões de dólares, é famílias destruídas, são jovens morrendo, é jovem pegando, nem nos Estados Unidos foi rolo de família, um jovem entrou lá no trem de pouso lá do avião e se foi para o Havaí, enfrentando temperatura de 60 graus negativos. Então tá tudo fora da casinha. No bom, popular, jovial, tá tudo fora da casinha. Temos o Collor. Se lembra que eu falei quinta passada que o Collor ia a julgamento naquela quinta? Pois bem, após 20 anos do processo, lentamente, a perder de vistas, lentamente, indo para cá, indo para lá, foi a julgamento. E, infelizmente, o homem que foi deposto do seu cargo de presidente foi absolvido. E pior, o pior de tudo é que ele ainda pegou depois a arma do legislador, a arma do defensor do povo, que o legislador, ele é um defensor. Ele é quem cria as leis, ele é quem fiscaliza, ele é a voz do povo, ele é o para-choque dos anseios da comunidade, e ele é a voz do povo. Então foi lá o senador dizer que o STF também mostrou que ele era inocente. Olha, está um caos isso aí. Está um caos porque muitas vezes as decisões políticas sobem para o STF e conforme os interesses, como dizia o Brizola, o STF é bom e conforme os interesses, o STF não é bom. Isso aí dá discurso para um programa inteiro. Mas eu fico assim chateado porque o homem que fez maracutaia lá 20 anos atrás foi absolvido, continua no poder e ainda vem dar discurso. Que ele é o cara, que ele que foi prejudicado, que ninguém vai ressarcir a perda dele, que foi a perda do seu mandato presidencial. Mas, saindo aqui do Rio Grande do Sul, indo lá para a Itália, vamos entrar agora no ar com a doutora Silvia. Um minuto, por favor. Doutora Silvia, bom dia. Alô? Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Está escutando? Estamos. Como é que está? Como é que está a Itália aí? Está muito calor, está frio, muito vinho, muito chocolate, muita pizza, muito gelato. O que se faz aí? Então, a temperatura está amena. Nos últimos 3 dias tem chovido bastante, mas é uma chuva que chove 10 minutos, abre um solzinho de 5, chove mais meia hora, mas não dá para sair sem o guarda-chuva, mas a temperatura é bastante amena. Obviamente é da terra da pizza, né? Em Nápoles, a gente não poderia deixar de falar da verdadeira pizza napolitana. E uma das coisas que chama muita atenção aqui, Rodrigo, é que, muito diferente do Brasil, as pizzas só se pode escolher um único sabor. Ela é uma pizza individual e ela tem um tamanho gigantesco, que é de um prato inteiro por pessoa. Só que é um prato que é quase uma forma de pizza. Então, assim, é uma pizza muito grande para uma única pessoa. Porém, é uma pizza muito mais leve do que a pizza
pizza do Brasil. É uma pizza menos rica. Ela é muito básica, com muito molho de tomate. A base dela é óleo de oliva, molho de tomate, orégano, manjericão. Mas ontem eu tive a oportunidade de participar de um almoço onde eu conheci o presidente da Associação da Verdadeira Pizza Napolitana. E essa associação ela foi criada em 1982 aqui em Nápoles, visando promover a cultura e a tradição da pizza napolitana, defendendo a miscigenação cultural que sofre a receita da verdadeira pizza. E essa associação, ela age fortemente aqui na Itália para que a pizza napolitana ela seja reconhecida pelo governo como DOC, que chamam que seria de origem controlada. Tá? Como é o caso, por exemplo, dos vinhos portugueses, que também tem uma regulamentação específica. Em 2004, um projeto de lei foi enviado ao parlamento aqui com o intuito de regulamentar por lei as verdadeiras características da pizza napolitana. E desde 2009, ela é protegida pela Comissão Europeia, junto com mais 44 produtos que têm o selo de especialidade tradicional garantida. Doutora? Segundo essa associação... Oi. Mas só antes de terminar a pauta aí, da importância dessa... Não deixa de ser, né, uma legislação da pizza, digamos. A pizza daí é melhor que aqui? Olha, Rodrigo, eu acho que ela é diferente. Ontem foi o primeiro dia, na verdade, que eu comi pizza aqui. Qual é a diferença? Mas eu fiz uma reflexão. Na verdade, eu acho que a comida na Itália, no geral, ela é muito mais simples do que a comida brasileira. A comida brasileira, a gente é um país muito rico no sentido de nós termos diversas frutas, quer dizer, é um país tropical, de frutas que a gente tem no Brasil, por exemplo, não conheço nenhum outro país que tenha a variedade que a gente tem. A gente tem ainda muita disponibilidade de alimentos. Então, assim, as pizzas que hoje, qualquer pizzaria em Porto Alegre a gente a gente tem um cardápio aí de 50, 60 tipos de pizza. Não é o que acontece na Itália. Na Itália no máximo, são 7 pizzas com pequenas variações. Então, assim, eles são muito mais básicos, com massas são mais básicas também, não tem muito incremento, eles preservam muita característica de alimentos e massas, por exemplo, e pizzas com poucos sabores. Doutora? Porque eles acham que tem que seguir. Oi. E tu tá fazendo algum curso para aprender a fazer essas pizzas aí? Como é que é? Estou tentando aprender aí qual é a receita da verdadeira pizza. Tu tá com os chefes aí? Com os homens que fizeram... Aqui tem alguns pizzaiolos que não querem liberar aí a tal da famosa receita napolitana, mas eles dizem, Rodrigo, que na verdade a base da pizza ela tem que ser feita com farinha, fermento natural ou levedura de cerveja, água e sal. E é engraçado que eles têm tantas regras para essa pizza que, segundo essa associação, a aprovação que eles querem fazer é que ela só pode ser trabalhada com as mãos ou por alguns misturadores que são aprovados por comitê. Depois que a massa descansa, ela deve ser esticada com as mãos, sem uso de rolo ou qualquer outro tipo de equipamento, ou seja, o pizzaiolo tem que ser muito bom para abrir a massa na mão. Na hora de assar, a pizza tem que ser colocada num forno a lenha, sem nenhum outro artifício, a 485 graus Celsius. Nossa! Ou seja, é muito quente. E além disso, ela tem algumas padronizações de tamanho, que para quem é dentista e que está acostumado a lidar com especificações, é difícil muito, porque na verdade eu estava num almoço de dentistas e os próprios dentistas
quiseram me apresentar, dizendo que eu era brasileira, tal, para essa pessoa que é o presidente da Associação da Verdadeira Pizza Napolitana. E ele me disse que ela, obrigatoriamente, ela tem que ser redonda, porque durante muito tempo ela não era redonda, ela era feita num formato que ela pudesse ser dobrada, como se fosse um calzone. O diâmetro não pode passar de 35 centímetros de largura. A espessura no centro do disco não pode ter mais do que 5 milímetros e a borda não pode ser maior do que 2 centímetros. Bom, mas tu tá uma perita já em pizza aí, na napolitana, hein? Pois é. Ah. Não, estando na terra da pizza, alguma coisa a gente tem que aprender, né? Mas é engraçado que a gente vê o quanto as regras têm, porque na verdade isso mostra o quanto o italiano ele preserva muito a questão da comida. É um desaforo, por exemplo, para o italiano tu deixar comida no prato. Isso é o maior desaforo que se pode fazer. Então, na verdade, as quantidades, sem ser da pizza, ela foi, o histórico dela é que ela era vendida por ambulante, e ela chegou na Itália na época das cruzadas, e na verdade ela era um alimento que foi feito para matar a fome das pessoas, mas era vendido especialmente para a população pobre, não era um artigo de luxo. Isso faz a gente pensar, por exemplo, que pizza, dependendo da pizza, é muito caro ainda no Brasil. Então a gente acaba fazendo essas relações, quer dizer, a nossa pizza talvez ela seja muito mais rica, ela é mais rica do que a pizza na Itália, mas o custo dela também é muito mais alto, né? Tudo por uma parte histórica também, aqui em Nápoles, que não é só a terra da pizza, né, Rodrigo? Nós temos aqui o Vesúvio, que é um vulcão que está localizado aqui no Golfo de Nápoles, a cerca de 9 quilômetros da costa oeste de Nápoles. Ele, nos últimos anos, ele não tem estado ativo, porém, ele é o único vulcão da Europa a ter erupção nos últimos 100 anos. E ele causou uma destruição no ano de 79 depois de Cristo, muito grande nas cidades romanas de Pompeia e Herculano. E a cidade de Pompeia hoje, ela tem, na verdade, ela é um patrimônio mundial da Unesco, né? E ela foi redescoberta no século XVIII, porque durante muito tempo, depois da ativação do Vesúvio, ela ficou submersa. É interessante, doutora. Tu chegaste a mandar fotos aí da Pompeia aqui para a produção? Sim. Tu mandou? Então, produção, Sim, é importante botar essas fotos. Interessante só, ela estava só. Tu pode nos explicar melhor? Ela estava soterrada essa cidade, né? Embaixo das cinzas. Como é que foi? Como é que é essa questão? Exatamente. E ela ficou ela só foi redescoberta no século XVIII. Durante muito tempo não se sabia, mas foi uma cidade que na verdade teve em média 20 mil habitantes na época em que ela existiu e estava, né, com as suas devidas funções. Era uma cidade extremamente rica, em que era como se fosse uma colônia de férias para os romanos. E ela tinha mais ou menos 20 mil habitantes, né? Localizada na região, então, onde os romanos eles mantinham as suas vilas de férias. Os moradores, eles já haviam se habituado a tremores de pequena intensidade, né? Mais ou menos isso, algumas vezes. Porém, acredita-se que esse terremoto tenha atingido uma intensidade de 5 a 6 na escala Richter, provocando então um caos na cidade. E esse patrimônio que hoje se tem, que a história é incrível, da descoberta da Pompeia,
É incrível esse museu arqueológico que eles têm. Porém, ele só foi reaberto para visitação a partir de 2000. E menores de idade, no entanto, só podem visitar algumas partes de Pompeia, desse museu arqueológico, na presença de um responsável ou com autorização por escrito. Por quê, doutora? Por que isso, Rodrigo? Porque, na verdade, existem algumas coisas bastante chocantes, como corpos que foram encontrados e foi usada uma técnica de preservação. E esses corpos, com os moldes em gesso das vítimas do Vesúvio, eles representam muito a situação de pavor que envolveu as pessoas durante esse período. Então, são corpos, assim, que são muito chocantes. Muito chocantes. Não só, eu acho, para uma criança, mas para qualquer adulto que tenha um pouco de sensibilidade. Mas, além disso, existe toda uma parte que alguns reis consideraram, até alguns reis da Sicília, que consideraram que existem algumas obras de arte muito eróticas e que isso não deveria ser permitido para menores de idade. Então, os romanos, eles tinham, por exemplo, discípulos dentro da cidade de Pompeia, eles tinham já restaurantes, várias casas, eram coisas assim, que chamam muita atenção, que se foi destruída lá em 79 depois de Cristo, há quantos mil anos os romanos já tinham visão de muitas coisas. O mundo não mudou tanto assim, Rodrigo. Inclusive, assim, na parte onde existiam os restaurantes, eles já tinham quase um buffet americano, como se tem hoje. Então, tudo com tampo de mármore, de granito, tinha que ser branco, porque mostrava limpeza, higiene. Eles já se preocupavam muito com a questão da água, toda a questão de purificar a água para servir os romanos. Então, assim, é um museu que vale a pena conhecer. Isso faz parte da história de qualquer povo, não só dos romanos, que faz a gente pensar que esse vulcão está aí, inativo hoje, mas que ele está muito próximo, e que ele já destruiu tanta coisa, e hoje é motivo de visitação. Muitas pessoas vão para esses lugares e sorriem, e acham que é tudo muito lindo, mas não esquecem da história. Importante, quando a pessoa vai visitar algum local, que ela saiba um pouco da história, porque eu acho que não é um motivo para sorrir. Sim, um motivo, por mais que seja um local muito bonito, mas é uma tristeza. Sim, né? e esse vulcão, por baixo aí, digamos, da boca dele, tem como 80 quilômetros embaixo aí, 80 quilômetros de uma parte à outra. Imagina uma linha de 80 quilômetros de lava pura se mexendo embaixo. Então ele é um dos vulcões de alto risco, que a hora que ele resolver acordar, não vai ter como os moradores aí ao redor dele se salvarem. Se imagina Pompeia, que é a 20 quilômetros de distância, em menos de 13 minutos, quando eles foram ver, pronto, estava ali a lava. Até acho que por isso tu não quiseste mandar as fotos das pessoas, os corpos carbonizados no chão, porque realmente há quase 2.000 anos e continua, né, como se fosse ontem, os corpos no chão de crianças e pessoas assim, de uma maneira bem forte, né, bem chocante. Então a gente sabe que a qualquer momento pode dar um estrago aí, né? Graças a Deus esse vulcão está inativo, as pessoas rezam, muitas pessoas em Pompeia são pessoas muito receptivas, são pessoas muito felizes, assim, que têm orgulho da sua terra, mas é chocante a gente encontrar, claro que a gente vê todo por exemplo, de todas as casas, independente do tamanho. Uma das casas tinha 3.500 metros quadrados, a qual eu entrei.
com todas as paredes com pinturas da época, quer dizer, livraria, com bibliotecas gigantes, uma coisa interessante é que as cozinhas, os locais de refeições dos romanos nunca foram muito grandes, apesar do número, eu digo assim, da metragem quadrada extensa de uma casa. O local das refeições sempre foi um local pequeno. Por que isso? Porque, na verdade, o italiano sempre quer reunir as pessoas e ficar muito próximo. Então, o medo é que, se fosse um local muito grande, as pessoas pudessem se dispersar. Então, o objetivo de fazer um local pequeno é para que as pessoas ficassem cada vez mais juntas, unidas, ao redor de uma única mesa. Que interessante isso. Então, isso também, isso também mostra, não teve como não ser um momento nostálgico para mim, ter ido visitar isso lindo. E não lembrar da minha nona, né? Não é da minha avó, porque eu chamo minha avó, a avó alemã, a avó de origem alemã e a nona de origem italiana. Mas, isso lembra muito os nossos imigrantes também, que também prezam muito isso, que se a gente entende a história, por exemplo, dos romanos, a gente também entende a nossa história. Ou seja, por que o italiano tanto quer deixar o fogão a lenha, todas as coisas muito próximas do local das refeições? É porque quer todo mundo reunido, quer a família ali. E a gente vê isso na Itália claramente. A família é o centro de tudo, é o que move o mundo. Desde que a pessoa tenha sua família unida, não tem mau tempo. Não tem mau tempo. Essa acho que é a grande lição dos italianos. Por mais que a economia aqui, que a gente escute muito isso também no Brasil, a economia está ruim, eles falam isso, que a economia aqui sim não está boa. Porém, eles têm uma atitude diferente da nossa. Eles não passam o dia falando sobre isso. Eles só falam sobre isso quando a gente pergunta. Mas eles não ficam falando. E doutora? É um povo que já sofreu muito, mas que passa por cima. Tendo união na família, eles têm tudo, e eles falam isso. Doutora, te fazer uma outra pergunta. Quem são os melhores dentistas, os brasileiros ou os italianos? Na pizza tu falou que estão ganhando. Eu quero saber os dentistas. Quais são os melhores? Quem tem a melhor técnica? Quem é que está na frente aí? Nós somos bem servidos de dentistas? Olha, Rodrigo, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida nenhuma disso. O Brasil, com certeza, hoje é um país de grande destaque na odontologia. É o país do mundo que tem o maior número de dentistas. São dentistas estudiosos. Eu acho que o brasileiro ele é extremamente exigente na questão, principalmente estética. Não só estética, mas principalmente estética. Então, ser dentista no Brasil é um grande desafio. O dentista no Brasil, ele não é tão bem recompensado como é o dentista europeu, como é o dentista norte-americano. Porém, eu acho que a população brasileira ela está muito bem servida. E é um orgulho para mim estar aqui diante de vários dentistas. E quando se fala que a gente é dentista brasileiro, a gente vê os olhos deles brilhando. Brilhando porque eles sabem o nível de exigência que a gente tem. Bom. Então, isso eu acho que é um grande motivo de orgulho, sim, para toda a população brasileira e especialmente a do Rio Grande do Sul, a qual nós temos inúmeros dentistas muito bem conceituados, muito estudiosos, muito dedicados, e acho que a gente pode assim ficar muito feliz, Rodrigo. Que bom, na parte né, dos médicos, cirurgiões, plásticos, a gente sabe que o Brasil também
né, tá na ponta, e os dentistas também aqui do nosso Brasil, a gente sabe que são muito bem quistos, diferente de algumas áreas do Brasil, como, por exemplo, a área que eu sou, que é a política, né, também, é uma área que o Brasil dá vexame, perde de goleada. Porém, temos algumas aí, como essa parte médica, essa parte, né, odontológica, a gente sabe que, e como as outras também na questão veterinária e tudo mais, o direito também sou meio suspeito para falar, porque cada país tem o seu direito, mas no Brasil ainda as leis têm que melhorar, mas aí a culpa não é do pessoal que instrumentaliza a justiça, é questão do legislador que faz leis que não são eficazes, principalmente, né, no nosso Código Penal, que nós temos aí hoje, principalmente os marginais usando os jovens para matar, para roubar, porque sabem que o jovem, né, é pego agora, é levado para civil. E, doutora, já faço aqui, já menciono a nossa entrevista hoje, que será Direito do Consumidor, com a nossa a querida doutora Luciane Machado. Já um bom dia, doutora. Depois eu vou chegar aí, por enquanto está só nos ouvindo, mas já vamos fazendo um feedback aqui, porque hoje o marginal, o que ele faz aqui no Brasil? Hoje o marginal... Um abraço, doutora. Pois é. Um abraço, doutora Silvia. Mais algum... Isso, Rodrigo, porque a última coisa que eu quero dizer é o seguinte. Uma das coisas que mais chama atenção aqui, que é importante o povo brasileiro saber, é que quando eu saí de Porto Alegre, eu não conhecia Nápoles. Eu escutei de inúmeras pessoas falando que Nápoles era a cidade que tinha lixo e trânsito caótico. Era onde o Maradona jogava, não era? Ontem, ele é um ídolo aqui. Ontem, saindo na rua, eu fiz uma reflexão. Que o trânsito, mesmo caótico, que as pessoas dizem aqui, e que é caótico, porque eles não têm as regras, principalmente a questão dos carros, eles estacionam em qualquer lugar, eles andam na contramão. Porém, Rodrigo, o índice de acidentes é baixíssimo. E o pedestre, ele é respeitado. A partir do momento que o pedestre colocou o pé na rua, o pé para atravessar a rua, o motorista para. Então, não sei até que ponto é caótico, no sentido, não adianta a gente andar na mesma via, num único sentido, mas a gente não respeitar, por exemplo, o pedestre. Então, acho que isso é uma coisa que chama atenção. E lixo, que é a segunda coisa que eu escutei, realmente tem regiões muito caóticas, sim, mas não diferentes de Porto Alegre. Infelizmente, não diferentes. Nada mais assustador do que Porto Alegre. Então, assim, a região do Porto é uma região mais suja, a região perto da estação de trem é uma região mais suja, mas é uma região mais suja como próxima à rodoviária de Porto Alegre e próximo a algumas outras regiões que a gente sabe bem que a gente passa todo dia. Tá bom? Bom, doutor. Um bom programa aí para vocês e tenho certeza aí que a doutora vai ter várias dicas aí para os nossos consumidores. Muito obrigado. Um abraço a todos. Forte abraço e uma boa aí. semana aí. Tá bom, toma bastante vinho Tá bom? pela gente. Fechou, muito obrigado. Um abraço. Tchau. 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 Bom, então terminando aqui, né, só que nós todos, legisladores, sabemos, e tem toda aquela discussão, né, pô, a culpa é do policial, a culpa é da brigada, do policial civil que prende, a culpa não é deles, a culpa são das leis, porque muitas vezes o brigadiano prende, principalmente se o infrator for menor, veja bem, o infrator sai às vezes da civil, da polícia, da delegacia, antes que o brigadiano. O brigadiano fica lá formalizando a ocorrência e o vagabundo, muitas vezes o menor que está sendo usado pelos maiores, né, esse sai antes e dando risada, sabendo que não vai ser preso. Então, chamamos os comerciais e logo voltamos com o Direito do Consumidor. Fica aí, faz o chimarrãozinho e vem com a gente. Voltando com o nosso Vitrine RS, canal 11 da NET, canal 55 da Antena Digital UHF. Aproveita, quem não fez, pega seu chimarrão,
passa seu amargo, senta bem aproximado aí no sofá, ou se está no serviço, tenta dar uma olhadinha bem de canto também no nosso programa, até através da internet. Põe aí no Google, põe aí TV Urbana e acha o nosso link, vai nos ver ao vivo também em qualquer parte do mundo. E a sua participação, como sempre, ela é muito importante. Vai lá, clica aí vitrine.rs@terra.com.br, deixa uma mensagem ou através do WhatsApp 8585 2037. Bom dia, doutora Luciane Machado, especialista em Direito do Consumidor e Família. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, telespectadores. Prazer estar aqui com vocês. Uma novidade para mim, profissional, mas espero cooperar, espero auxiliar aí. Então, vamos começando com essa questão que é muito importante, Direito do Consumidor. Vou fazer uma perguntinha. Um produto pode ser trocado mesmo que não tenha problemas, apenas em caso de insatisfação ou repetição de presente? Em regra, o Código de Defesa do Consumidor não prevê, não obriga o lojista a fazer a troca de um produto porque eu não gostei da cor ou o tamanho não foi adequado, eu recebi um produto repetido de presente. Mas a boa prática comercial faz com que eles troquem esses produtos. Mas eles devem estabelecer regras, condições para essa troca do produto, efetivamente, né? Estabelecendo como prazo 30 dias para trocar o produto após a data da compra, porque senão fica muito solto, sem um regramento. Ocorre que essa regra tem que ser publicizada. O consumidor tem o direito de saber antecipadamente que condições são impostas pela loja para a troca de um produto não viciado, que a gente chama, que não apresente um defeito, né? Isso para quem está nos ouvindo, nossos telespectadores, pode ser uma peça de roupa, pode ser uma geladeira, pode ser um micro-ondas, como é que... Exatamente. Vamos supor, no caso de uma roupa. Você compra uma roupa para dar de presente para o filho. Não é a cor que ele gostaria. Ele vai pegar a nota fiscal, vai se dirigir até a loja para fazer a troca. O lojista não tem a obrigação de fazer a troca, mas a gente sabe que a prática comercial é trocar. Eles estabelecem um prazo, já existe uma divulgação antecipada por parte da empresa de qual é o prazo para se verificar uma troca de roupa. No período de Natal ocorre muito isso, por causa dos presentes de Natal. Sempre vai acontecer erros, né? Sempre vai acontecer. Né? A geladeira, o caso da geladeira, se não apresenta defeito nenhum, é difícil tu imaginar hoje as listas de casamentos já diminuem esse risco do presente duplo que a gente sempre fala. Mas tu imagina uma geladeira, o casal ganhou uma geladeira, mas não era bem esse tipo que ele queria. Muitas lojas aceitam, sim, a devolução dentro do prazo de 30 dias com pagamento adicional da diferença de uma geladeira melhor, maior, sem problema nenhum. Essa pergunta que eu iria fazer, de repente ele quer uma geladeira que custa uns R$500 a mais, eles fazem essas trocas? Fazem, não por uma obrigação legal. Não é obrigação legal. Não é uma obrigação lei, legal. Não adianta nem entrar na justiça, então. Não, isso não é uma imposição legal. O Código de Defesa do Consumidor, né, a nossa legislação que ampara o consumidor, que o protege, não tem essa previsão da troca, da obrigatoriedade da troca, pelo simples desejo do consumidor, quando o produto não tem defeito nenhum. Agora, a lei de comércio, ela regula esse tipo de coisa naturalmente, essa situação naturalmente. Claro que eu vou procurar comprar da loja onde me proporciona a possibilidade da troca. Eu não vou comprar de uma loja que eu tenho conhecimento de que ela não vai me permitir essa troca. Então, o que faz interessante o consumidor perguntar se informar, antes, né? Se informar, pesquisar. Hoje o acesso à informação é bastante fácil, né? Vai hoje para a internet e vai lá ver nos sites de Reclame Aqui, que a gente diz, o que estão falando sobre a loja tal, a marca X, porque ali tu vai ter uma boa ideia de se vale a pena ou não tu manter uma relação de consumo com essa empresa. Interessante. E como trocar produtos comprados pela internet ou catálogo de telefone? Isso é uma coisa muito importante, Rodrigo. Isso acontece muito, né? Acontece ainda mais hoje, né? Hoje é só isso que... mais do que nunca, né? O comércio por internet é uma
uma constante hoje na vida da gente. Consegue produtos mais baratos, muitas vezes. Se consegue produtos mais baratos. Hoje a gente tem os sites de compras coletivas também, que então um conjunto, ter um número maior faz com que o preço fique melhor, né? Mas o importante mesmo é saber, o consumidor saber, que lá no Código de Defesa do Consumidor tem um artigo 49 que diz que o consumidor ele pode simplesmente devolver, é o chamado arrependimento, direito de arrependimento do consumidor. Comprei pela internet, recebi o produto, abri em casa, não era isso que eu queria, não era bem isso que eu queria. Eu posso simplesmente devolvê-lo e receber meu dinheiro de volta. Eu não preciso ter motivo, não precisa ter defeito para que eu o devolva. Qual é o tempo que tu tem para te arrepender? 7 dias. 7 dias. 7 dias. Isso serve para as contratações de telefonia, TV a cabo, que a gente faz tudo por telefone, né? Ou a compra em sites, tu vai adquirir uma máquina fotográfica pelo site. Chegou a máquina, não era bem isso. Não tem os recursos que eu imaginei que teria, não fui muito atenta na hora de verificar as especificações técnicas desse produto. Simplesmente eu vou entrar naquele mesmo site, que hoje é uma obrigatoriedade também, o mesmo site em que eu faço a compra, ele tem que me permitir fazer a devolução. Aí eu entro lá e faço a comunicação por escrito de que quero devolver, estou arrependida, estou usando o meu direito de consumidora. Mas hoje a gente vê assim, muitos jovens, principalmente, comprando óculos, roupas, produtos chineses de boa qualidade. As marcas hoje, as principais marcas, as suas fábricas são na China. Como é que faz quando tu quer fazer essa troca? Quando o produto é lá da China, como é que funciona? Tu vai te submeter ao regramento do país. Na verdade, tu está comprando de uma empresa que não está estabelecida no Brasil. Então, ela não está submissa às nossas normas. Isso é muito importante, tu procurar verificar quando tu vai fazer a compra, certo? Tem que ter uma atenção antes, então. Tu tem que ter uma atenção quem é o teu fornecedor efetivamente. Existem empresas, muitas delas, que têm representantes aqui no Brasil. Aí, sem problema nenhum, o representante vai responder por isso. Então é importante tu encontrar uma empresa que tenha representação no Brasil. No Brasil. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, né? Fica muito mais difícil tu conseguir uma troca de um produto quando tu não tem como te dirigir a ninguém aqui no Brasil. Tu não tem como responsabilizar ninguém. Fica bastante mais difícil. Interessante. E como proceder no caso de insatisfação com serviços prestados fora do estabelecimento? Bom, tu tem aí os 7 dias que eu disse que tu pode simplesmente devolver, independentemente do produto ter ou não defeito, né? Mas tu deve estar atento também ao fato de que se o produto tem um defeito, tu tem o período de garantia para utilizar ele. Já respondendo, falando já sobre um pouco sobre a garantia de produtos, né, que a gente tem. Quando um produto comprado fora do estabelecimento comercial apresentar um defeito, eu devo me dirigir, eu tenho lá o SAC, o Serviço de Atendimento ao Cliente. Primeira coisa é fazer uma comunicação ao SAC, de que esse produto está com defeito. Eles têm um período para recolher esse produto e, efetivamente, prestar o serviço de garantia, arrumando, consertando o produto. 30 dias para consertar. Não foi consertado dentro dos 30 dias, né? Eu vou me dirigir, ou eles vão substituir esse produto, eles vão ter que substituir, ou me devolver o dinheiro, certo? É a possibilidade. Não ocorreu nenhuma coisa nem outra, o que é bastante usual, infelizmente, apesar do Código de Defesa do Consumidor ter aí quase 24 anos já, né? É uma legislação bastante conhecida. Não é raro a gente fazer uma reclamação, ter um produto com defeito, acionar o serviço de garantia, o produto não é consertado em 30 dias, né? Aí o que a gente aconselha? Dirija-se ao PROCON, né? Nós temos aqui em Porto Alegre o PROCON Porto Alegre, que fica ali na Rua dos Andradas, próximo da Casa de Cultura. Vai até ali, leva os documentos, que é o cupom de aquisição,
né? A própria reclamação do saque. É muito importante, quando se faz a reclamação do saque, se anotar o número do protocolo, dia e hora que ocorreu. Isso é indispensável, até para que tu possa ter a prova de que tu buscou, junto ao fornecedor, junto ao prestador de serviço, o amparo dele, para resolver o teu problema. Mas não ocorrendo isso, tu vai te dirigir ao PROCON. Lá no PROCON, o PROCON vai dirigir uma notificação para eles, para que eles esclareçam qual é a situação e resolvam o teu problema. O PROCON não tem poder de demandar juridicamente, judicialmente, contra esse fornecedor. Isso é tu que vai ter que fazer. Pois é, mas é aí que eu ia te fazer uma pergunta. Se tu precisa ou não do advogado para ir no PROCON. Não, no PROCON não é necessário advogado. Tá, mas... O consumidor vai com a sua identidade, seu CPF, o cupom de aquisição do equipamento, a comprovação de que esse equipamento está com defeito, certo? E a comunicação que já foi feita para o saque. Como que ele vai provar que, por exemplo, uma geladeira está estragada? Como é que poderia ser a prova? O laudo técnico. Tu vai levar ela na assistência técnica. Correto? Tu leva na assistência. Tu vai ter que ter toda essa mão de obra, tu vai ter de toda levar. Essa mão... Tu vai ser cobrado pelo assistente que vai dar o laudo? Não, porque ele está na garantia. O produto está na garantia, na verdade. Certo? Então, tu não vai ter nenhuma despesa. É importante falando, como eu estava dizendo, de garantia. A garantia do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, para produtos não duráveis, é de 30 dias. A garantia legal, que a gente chama. E dos produtos duráveis, como geladeira, televisão, esses produtos assim, é de 90 dias, a legal. A gente está muito acostumado a adquirir a garantia de 1 ano. Tu paga um pouquinho mais e tem Não. Essa é a garantia estendida, que é uma... Eu sempre te cobro um pouquinho mais. É um pouquinho mais, né? Mas a gente fala, a garantia do produto é 1 ano. Não, a garantia não é de 1 ano, não é obrigatória de ser de 1 ano. A garantia obrigatória é 30 até 90 dias. Certo? O fornecedor, ele dá a chamada garantia contratual com o seu consumidor, estendida até 1 ano, que seria o quê? Uma garantia complementar, na verdade. A garantia legal é de 90 e eu estendo ela, fornecedor, estendo ela até 1 ano, que significa 275 dias a mais de garantia. Como um plus, eu estou oferecendo um benefício para o meu consumidor, certo? Mas ela complementa, não se somam as garantias de 1 ano mais a legal. Isso é importante falar. Tá? E agora, recentemente, nós tivemos aí essa modalidade da garantia estendida, que é uma segunda modalidade de garantia contratual. A primeira, o meu fornecedor me oferece. Ele me dá a complementar. Aí depois ele negocia comigo a estendida. Olha, tu paga um pouquinho mais, em vez de ter 1 ano, tu vai ter 2, tu vai ter 3 anos de garantia. Aí existe um contrato, na verdade, né, entre as partes, certo? Que é também uma garantia contratual. Tá, mas voltando lá no PROCON, eu não entendi muito bem ainda. Estou com problema lá em casa, minha geladeira estragou. Fui, então, no saque. Primeira coisa, comunica o saque da empresa. Tá, não resolveram o meu problema. Não resolveram. Passaram os 30 dias, a tua geladeira não foi consertada. Não foi. Não foi consertada. Levo... Não, tu vai comunicar, eles têm 30 dias e vão te dizer... Eles vão te indicar, olha, a assistência técnica é na rua tal, número tal. Levei lá. Leva lá. Tá com problema. Passado 30, o cara vai te dar um laudo, lá vai te dar, deu entrada porque tá com defeito no termostato. Vamos botar lá. Ok. Passado 30 dias, tu voltou lá, o cara assim, não chegou a peça ainda, doutor. Aí tu é um cara paciente, tu vai voltar em casa ainda e vai até esperar mais um pouco. Passou mais um pouco, tu chegou lá, o cara não chegou ainda. Aí tu vai no teu vendedor lá e diz assim, tá aqui, ó. Isso já se passaram 60 dias. 60 dias, infelizmente. E eu voltei, gastei com estacionamento, com combustível, tudo. Perdi meu tempo de trabalho, tudo aí. Infelizmente. Tá. Tu tá chegando onde eu quero chegar. Vamos lá, vamos indo. Aí, e depois eu vou te dizer como é que o judiciário classifica essa situação. Aí tu vai no teu
no teu comerciante, diz assim, olha, ou no fornecedor, melhor dizendo, lá da tua geladeira, assim, não consertaram no prazo legal de 30 dias. Eu quero desfazer, a geladeira de vocês está aqui, me devolve meu dinheiro. Isso é o que diz a lei. Assim, não, nós não podemos devolver. Nós vamos mandar para consertar. Bom, aí tu vai no PROCON. Isso já, o terceiro mês, digamos? Não, ainda dentro daquele... Ainda dentro dos 2 meses tipo ainda. assim, né, não vai ficar esperando muito tempo, tu Sim. vai lá imediatamente. Sim. Né? Vai no PROCON e formaliza a tua reclamação junto ao PROCON, e o PROCON vai entrar em contato com eles, vai saber. Isso, eu quero saber o que o PROCON vai fazer. Vai notificá-los, tá? Para que eles esclareçam o motivo pelo qual essa geladeira ainda não foi consertada no tempo legal. Aí eles vão, problema de importação de peça, eles vão dar a explicação. Isso é o que o PROCON vai fazer. E tá, e se o fornecedor não resolveu o problema ainda? Exatamente, não resolveu. Não resolveu, Okay? eu tô indo, estamos indo, exatamente. passo a passo. Aí não resolveu, só que aí tu tem a resposta do PROCON, que entrou em contato, eles foram autuados, eles podem sofrer medidas de autuação pelo PROCON, multa, que não reverte para ti, na verdade, tá? Não reverte para o prejudicado. Não, multa não reverte para o prejudicado, tá? O PROCON vai atuar e vai multá-lo, vai notificá-lo, vai te dar o laudo dizendo que eles foram, sim, e qual foi a resposta deles. Aí tu, consumidor, vai ingressar com uma ação judicial. Aí que tá, chegamos aonde eu queria. Que aí tá? tu vai pedir indenização pelos danos pelos quais tu está passando. Pronto, era aí Era que eu isso que tu queria chegar. Era aí. Que eu tenho certeza que é onde essa provocação que eu te fiz, assim, de ir passo a passo, muitas pessoas, não é um nem dois, tu trabalha só com isso, deve ser, no dia a dia, deve ser milhares. Eu digo assim, vá ao Fórum Central no final de tarde, tipo 6h30 da tarde. Deve ser só isso. E entra no andar do terceiro andar ali e olha como é que está o salão. E aí fique prestando atenção na chamada das partes. E vocês vão ver que eu não vou dar um número, porque a estatística eu não tenho um número exato, mas eu diria que 80% vai ser demanda consumerista ali no Código no Foro Central. Por quê? Porque é telefonia, empresa de TV a cabo, lojas de departamentos, né, eletrodomésticos, é isso que tu vai ver figurando como réu. Por quê? Por descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Quais são os direitos que eu poderei pedir? Eu poderei pedir a gasolina. Tu vai ter que fazer prova. Eu poderei pedir o estacionamento. Eu poderei pedir, se eu tenho um comércio, aquela geladeira, ela era necessária para o meu dia a dia, do meu trabalho, e fui prejudicado. Aí tu não és consumidor. Não. Se tu tem um comércio e tu adquire esse equipamento... Por mais simples seja um comércio. Infelizmente, se tu vai alegar que tu tem um comércio e que esse equipamento se prestava ao teu comércio, tu não é mais consumidor, tu também é comerciante. Aí não tem mais a garantia, a segurança, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Então ele não pode ter um fim lucrativo. Não pode ter um fim comercial. Essa é uma dúvida que algum telespectador que deve ter algum pequeno comércio, porque daqui a pouco nós estamos falando de uma cabeleireira que comprou um aparelho, um secador de cabelo, não vai poder alegar que é para o comércio. Se é para o comércio, não. Eu posso ter, eu comprei um aparelho, eu sou cabeleireira, mas eu comprei um secador de cabelo, como tu disse. Ele apresentou um defeito, não teve a troca, não teve o conserto no prazo legal, eu estou me sentindo prejudicada, eu vou ingressar com uma ação. Eu não vou poder pedir indenização sobre aquilo que eu deixei de utilizar esse secador de cabelo para o meu comércio. Eu vou pedir uma indenização pelo fato do produto, pelo produto em si. Porque eu gastei, está aqui a nota fiscal, eu tenho esse custo, eu fui... Pode falar, desculpa. Não. Só assim, na realidade, vamos falar assim, em coisas reais. Eu comprei a cabeleireira comprou esse secador de cabelo, custou R$100, só para nossos telespectadores entenderem. Quando ela for lá na justiça, ela vai... Qual é o direito? Ela vai só trabalhar em cima dos R$100 ou ela vai poder pedir todo esse transtorno? Ela vai pedir isso, abarcaria o dano moral, que seria todo É esse o direito que eu queria ver. Qual o direito em si? O incômodo, todo o desassossego que isso causou a ela. Tu vai pedir 2 tipos de indenização em regra. O dano material,
e o dano moral. Tá? O dano material versa sobre aquilo que tu realmente despendeu de despesas. A compra do equipamento que não se presta finalidade. Tu vai ter a nota, aquilo é dano material. Tu teve um conjunto de despesas. Importante comprovar tudo isso. Não adianta eu alegar, eu fui 3 vezes na assistência técnica, paguei estacionamento. Cadê o ticket do estacionamento? Tu tem que colocar. Tu tem que ter o comprovante, até porque tu vai pegar o comprovante da assistência técnica, o estacionamento é do lado, aí tu consegue fazer o link entre uma coisa e outra, certo? Eu tive despesa de gasolina. É complicado tu poder pontuar isso, porque tu abastece teu carro, tu não vai pegar a nota fiscal disso e tu gastou 2, 3 litros de gasolina por isso. Então, é um prejuízo material do qual tu não consegue computar ali. Mas tu tem o teu dano moral, tu tem todo o teu desgaste, o teu nervosismo, a tua contrariedade, e isso tudo o dano moral abarca, né? Tu tem que demonstrar o quanto aquilo te gerou insatisfação, desconforto. Vale a pena entrar com esse processo pelo dano moral? Não só a satisfação, que eu digo assim, por todo esse estresse, hoje a justiça, o dano moral, ele é, digamos, coerente na realidade, porque muitas vezes a gente vê a lei, a gente sabe que, né, parece bonito a lei, mas no dia a dia os juízes, pela jurisprudência, muitas vezes não acata o dano moral, um valor coerente com todo o estresse que aquele consumidor teve, digamos. É que tu tem que pontuar, né, o dano moral é muito difícil tu poder quantificar ele, porque na verdade o dano moral ele não tem o intuito de te trazer lucro. É a reparação de um incômodo. Como poder pontuar o que é incômodo para ti e o que é incômodo para mim? Talvez o meu nível de tolerância é maior do que o teu. Sim. E aí tu está mais sensível, te causa um incômodo, um desconforto, um desacerto emocional muito maior do que a mim, um simples fato, né? É muito difícil o juiz conseguir chegar e ter essa sensibilidade, conseguir pontuar isso. Mas o nosso judiciário tem sim reconhecido o dano moral. Já existiram tempos em que existia uma indústria do dano moral, se pedia muito por fatos deste tamanho. E o judiciário oscilava em decisões de forma semelhantes, com valores muito, muito diversos. Hoje em dia já existe meio que pacificado isso. O simples incômodo, muitas vezes, é classificado nas sentenças, vem mero desabor. Dá um desespero na gente, em mim, particularmente, eu fico furiosa quando eu leio isso. Imagina o teu cliente. Tá? Mero desabor, né? Mas faz parte, muitas vezes, a reclamação, essa coisa de ir lá, trocar, buscar, não deu certo, vai de novo, está dentro da relação comercial, da relação de consumo, faz parte. Agora, quando já passa, aquela coisa, volta hoje, volta amanhã, volta depois, volta amanhã, e assim tu vai, e nunca ninguém resolve nada. Ou tu fica horas pendurada num telefone para alguém te atender e ninguém te atende, fica aquela musiquinha irritante lá, né? Então, tu tem como buscar, sim, isso, e o judiciário tem pontuado, tem concedido indenizações, sim, e eu acho que vale muito a pena entrar, porque a empresa só vai sentir quando ela for condenada. Ela tem que ser condenada pela conduta que ela pratica com o seu consumidor. Ela vai pensar 2 vezes em repetir. Seria a condenação pedagógica que a gente sempre fala. Sim. Tem que ter a condenação. E só vai ocorrer a condenação se as pessoas forem ao judiciário reclamar efetivamente. Eu ontem me debatia, né? E não acontece só com o consumidor, assim, o leigo, acontece com a gente também. Eu me debato há 1 mês e meio com a montadora do meu carro com 9 meses, que apresentou um problema. Ele já foi 2 vezes, eu já perdi 2, eu tive que voltar de táxi. Tá sofrendo na pele agora. Sofrendo na pele, deixa ficar um dia inteiro sem carro. Agora eles estão cutucando onde não era, né? É pior ontem eu perdi a paciência, literalmente. Eu não sei se deu esses dias um assaltante, tem uma delegada, já fazia 2 meses que se aposentou, uma delegada de São Paulo. Só que ela, assim, ela é toda cheia ela usa ouro, assim, uma pessoa parece como se diz, uma socialite e tal, e ela falando, dirigindo e dando um mau exemplo, né?
falando no celular, tudo bem. E encostou o carro e o bandido, essa aí é a presa fácil. Então o cara chegou, né, desce do carro, não sei o que, ela, não, tudo bem, vou descer. Quando ela desce, ela puxa um 44, não, para aí, filho. Vamos conversar melhor. Vamos conversar melhor. O cara saiu correndo, abandonou a moto, né? Deu alguns tiros, acertou a perna do cara e... Então, assim, ó, essa revendedora de carro, né? Tu não tem arma, mas a tua arma é o instrumento jurídico, né? Acho que eles estão mexendo, então que não pode. E a gente... Não, e pior, a gente experimenta tu não vai isso. falar o nome aqui da empresa, não, mas... claro que não. Né, na TV, mas, porém, né, se diz que o consumidor satisfeito, ele passa para 3 pessoas, compra naquela loja. O insatisfeito faz um estrago. O insatisfeito, ele fala para 10, não entra naquela loja, não compra ali, que o pessoal é assim, assado, aconteceu tal e tal coisa. Então, eu acho que todo empresário, às vezes o empresário, os gerentes de loja, eles estão preocupados em capacitar os seus trabalhadores e se capacitar. E, então, fazem pós, fazem mestrado, fazem isso, fazem aquilo, fazem workshop, e esquece que às vezes o tratamento para o cliente, um simples tratamento, um simples bom dia, um simples pós-venda é o melhor, às vezes é o melhor mestrado, digamos, né? Eu ontem me referi exatamente isso ao rapaz que me atendeu. Eu disse, olha, o pós-venda de vocês está um desastre, na verdade. Aí ele, não, a senhora me desculpa. Eu disse, não, eu posso até te desculpar, mas eu não estou achando graça nenhuma ficar 3 dias sem carro. Eu peguei e disse para ele, não é por aí. Então, assim, o que é importante? É importante que as pessoas procurem, sim, o judiciário. Tem que fazer a comunicação com o PROCON? Tem, porque isso é estatística, o PROCON atua diretamente junto à empresa, sim, mas a empresa só sofre mesmo não um prejuízo, mas o ensinamento quando demandada em juízo e condenada a indenizar o consumidor. Tem que se procurar, sim, as falhas ainda, como eu disse, apesar do Código de Defesa do Consumidor ter aí seus 24 anos praticamente, ainda as empresas aqui no Brasil ainda não estão levando a sério o respeito ao consumidor. Isso tem que ser várias vezes batido. Muito bom. Então, com o apoio do nosso arquiteto que fez esse lindo cenário aqui, doutora. Belíssimo, realmente. Marcelo Parabéns. Martins, Centro Estofado, Sulina Iluminação, ali na Pernambuco. Vamos para um breve comercial, mas é VaptVupt. Já voltamos. Voltando então no nosso Vitrine RS, participe com a gente através do WhatsApp 8585-2037. Deixe algumas dúvidas para nós que nós vamos passar para a doutora. Ela irá responder para você e também aqui para o nosso programa vitrineRS@terra.com.br. Põe no Google, põe TVU, dá uma olhada também pela internet e participa. A sua participação, como sempre, ela é especial para nós. Voltando, doutora Luciane, agora tem uma questão que acontece também todo dia. Eu tenho certeza que você, telespectador que está aí nos vendo, já aconteceu com você. Quem não recebeu um cartão de crédito de qualquer banco sem pedir? Que acontece, doutora? O que dá para fazer nessa questão? Bom, primeiro isso é uma prática abusiva. Não deve ser enviado por nenhuma instituição financeira cartão de crédito a uma pessoa que não solicitou. Recebendo isso em casa, imediatamente entre em contato com a instituição financeira, pedindo o cancelamento, informando que não fez o pedido. Anote o número de protocolo novamente, não esqueça isso, dia, hora e o número do protocolo. Quebre este cartão de crédito, quebre ele, tá? E guarde o número do protocolo. Eventualmente, se você receber uma fatura desse cartão, vá ao PROCON, leve o número do protocolo que você fez junto à empresa, tá? Apresente a eles, que eles entrarão em contato também com a instituição para fazer a desconstituição dessa cobrança. Se não ocorrer a desconstituição da cobrança, efetivamente, ingresse com uma ação no judiciário. Voltamos novamente ao nosso maior guardião, né? Poder Judiciário. Ajuize uma ação e lá você vai ser amparado com certeza. Você tem o protocolo do pedido de cancelamento,
desse cartão e o ônus de comprovar que você pediu o cartão e de que você usou este cartão é da operadora, não é seu. Ah, não é. Existe uma inversão do ônus da prova, na verdade. Você, como consumidor, não é você que vai ter que fazer prova de que não comprou. Você faz a prova de que recebeu e cancelou imediatamente. A empresa que vai ter que fazer a prova de que você usou. Se você não usou, ele vai ser... E aí gera também a condenação por dano moral. E o dano material, aí tem a possibilidade de cobrança da repetição de indébito, que seria a indenização, a condenação pelo dobro daquilo que você está me cobrando. Você está me cobrando lá uma fatura de R$100, além de eu não pagar os R$100, desconstituir essa cobrança, tem a chamada repetição de indébito, você me paga o dobro disso, de indenização material. E muitas vezes também nós temos, que os bancos fazem, doutora Luciane, é a venda casada. Tu chega lá, eles te põem um segurinho de vida, um prêmiozinho de capitalização, porque não sei o quê, tem sorteio, e sem tu pedir. O que acontece? Vamos começar por partes, sem tu querer. Na Quando prática, tu vê, tem ali no teu extrato, né, esse valor. Primeiro, aí nós temos nessa situação, tu tem um problema de clareza na informação, na prestação do serviço pelo banco para o seu cliente. Ele não pode inserir nenhum tipo de despesa na conta do seu cliente sem antes ter isso devidamente acordado com ele. Eu vou até o gerente, vou fazer a reclamação, vou pedir para desconstituir essa cobrança imediatamente, se ela foi colocada na minha conta, e vou pedir a restituição do valor. Se não o fizer, eu vou me dirigir novamente ao PROCON, vou apresentar uma reclamação formal e também vou poder ingressar com uma ação para que me seja restituído aquele valor que foi descontado da minha conta. Quanto à venda casada, que a gente chama, né, essa venda ela é extremamente difícil tu conseguir fazer a prova da venda casada. Por quê? Porque as instituições financeiras, infelizmente, se aproveitam de um momento de fragilidade do consumidor para vender para ele um determinado produto. Tu imagina tu, pai de família, tu necessitando de um empréstimo, está com problema financeiro, está com desajuste, tu precisa aumentar o teu limite de cheque especial. Sim. Aí tu vai lá no teu banco sentar com o teu gerente. Ele te pede uma série de documentos, comprovação de renda, para fazer aquela análise do teu crédito, da tua disponibilidade. Diz assim, não, olha, nós temos quem sabe a gente faz um seguro. Eu tenho aqui um plano de capitalização de R$500, uma única vez. Eu acho que eu te consigo um crédito pessoal aqui de 5 mil. Tá bom para ti? Eu tô apertado e vou ter que aceitar. Apertado. Vou ter que aceitar. Tu vai dizer não? Tu está necessitando dos 5 mil que ele está te oferecendo? Tu vai pegar. E aí aquele título de capitalização fica lá. Tu vai fazer. Foi uma venda casada? Foi. Um seguro de vida? Um seguro. Que eles gostam também. E normalmente seguro de vida o pessoal... Eu trabalho com muita gente de idade também. Que é um dinheiro que tu não vai recuperar, né? Não. Só se tiver infortúnio, né? De ter o sinistro. Porém, se não, é um dinheiro que tu... Só que o seguro de perdeu. vida ainda, muitas vezes, ele também... A falta de clareza dessa relação comercial é muito séria. O que ocorre? O seguro que tu falou. Contrata um seguro. Se tu for bem ler as letras pequenas que a gente chama, tu vai ver que esse seguro de vida é para morte acidental, em regra. Raríssimos são os casos em que é para morte natural. Então, se for pessoa de idade... Tem essa malandragem ainda? Tem essa malandragem ainda. Né? Ser fogo. Eu já tive vários casos de clientes que faleceram e a família chegou... Doutora, nós temos que tratar toda a situação, tem seguro junto ao banco tal, junto a não sei o quê. E aí, olha, ele tinha um seguro em tal empresa que ele fez, porque ele pegou um empréstimo lá. Aí, quando tu pega a apólice, uma pessoa de 80 anos, seguro acidental. Ele morreu de morte natural. Pagou lá não sei quanto, durante 3 anos, durante todo o período que ele estava com aquele empréstimo, ele estava pagando também o seguro. Não tem nada para receber. Não adianta? Não tem nada? Não adianta. Não tem? Não tem o que receber. E nem dizer que
que foi enganado? Foi induzido. Mas daí tá no contrato, Tá no contrato. Quem foi que foi induzido? Tá em letrinha pequena, azar é do cara, então. Exatamente. Desculpa, o português aqui, claro, infelizmente, e bem objetivo, azar é do cara, então. Quando não há clareza nas informações, tá? E ainda quando ocorre o sinistro morte ainda, mais difícil ainda tu conseguir fazer a prova, porque o contratante não tá ali para te dizer mais nada. Então, o senhor ou a senhora que vai pegar um empréstimo, vai com calma, vê bem as letrinhas e vê se está como é que é, a morte acidental. Vê se está acidental ou se está morte, tem esse detalhe, vê se é morte acidental ou morte natural. Parece brincadeira isso aí, né? Não é raro as pessoas fazerem seguro imaginando assim, eu já estou endividada, eu estou com um sério problema, estou com problema de... Estou já com mais idade, né? Ele está me oferecendo seguro, vai me liberar o dinheiro, eu vou fazer o seguro. Faço o seguro. E aí chego em casa e digo assim para o filho, assim, o pai fez um seguro, o pai pegou um dinheiro emprestado no banco e fez um seguro, tá? Para te saber, tá aqui, ó. Aí bota lá dentro da pastinha dos documentos, o pessoal faz isso. E aí ocorre o sinistro morte, uma morte natural, aí a família vai lá pegar para ir receber. Invariavelmente, não tem o que receber, porque aquele seguro é só um produto que o banco está vendendo, sem a preocupação realmente de oferecer o serviço para o cliente dele, ou para a família, o amparo para a família. O título de capitalização também. Ele te vende o título de capitalização meio que casado com esse empréstimo, com esse aumento do teu cheque especial, do teu limite. Aí tem aquele cliente que é mais metido a malandro, que eu digo assim, eu estou precisando do dinheiro, eu vou topar, depois eu vou lá e tiro o título de capitalização, né? Só que tu vai tirar e tu vai ter todos os descontos que tu possa imaginar. Tu botou 500, tu vai sair com 200 de lá no mês seguinte. Porque vão te descontar absolutamente tudo, porque tu tem um período de 3 anos para deixar aquele dinheiro lá. Ele nunca vai te fazer para te tirar em 6 meses. É 12, 24, 36 meses. Então, se tu tirar antes do prazo, tu vai sofrer todos os descontos. Então, também é uma prática bastante usual, que não é a correta, mas que é corrente hoje no mercado, e que é muito difícil tu conseguir punir o banco, a empresa que faz isso. Uhum. Sabe que o Vitrine RS, quando a gente projetou ele, doutora Luciane, nosso pensamento, nosso sentimento é esclarecer o máximo todos os fatos, tanto questões de saúde, de direito, e tu não sabe o quanto eu estou feliz, porque parece assim, um detalhe que talvez nunca vou usar. E é só na hora que dá o sinistro, só na hora que dá o problema que a gente sente. Então, assim, esse detalhe dessa morte, que tem que ser acidental ou não, infelizmente a pessoa que está precisando de seguro, ela vai aceitar, independente, ela não vai chegar assim, não, gerente, põe morte natural aqui, porque a primeira coisa é a cultura do brasileiro e não pensar que vai. Ninguém pensa que vai, né? Ninguém quer pensar, né? Mas ele não vai poder sentar e negociar, não, gerente. Então, pelo menos aqui, eu já vou me prejudicar, vou ter que pagar um seguro de vida, já estou precisando de dinheiro, vou pegar os 5 mil, vou deixar tanto para o seguro de vida, mas põe morte natural. Ele não vai conseguir, ele não vai ter esse espaço de negociação, não né? tem, infelizmente. Não vai ter, existe uma necessidade que é muito maior, na verdade, e tu vai bater a porta de todos os bancos e o que vai acontecer? Todos vão agir de forma semelhante. Mas eu só queria deixar assim esse sentimento que eu tive agora, que a gente está fazendo o nosso papel. A Vitrine RS está esclarecendo, está botando na vitrine o dia a dia como ele é. Infelizmente, às vezes, não como a gente gostaria que fosse, mas como é aqui no Brasil, como é no nosso Rio Grande do Sul. Voltando às nossas perguntas, e se a loja que fiz uma compra lá com cheques pré-datados e antecipa a data e põe o chequezinho lá e desconta ele e eu precisava daquele dinheiro. Era lá para o dia 30 e no dia 15 do mesmo mês ele já me larga o cheque. O que eu faço, doutora? Primeira coisa, não existe legislação que tenha previsão do cheque pré-datado. O cheque pré-datado é um costume de mercado que se criou, né? Só que ele, como costume,
O costume é fonte do direito, a gente diz. Como costume, ele vale, sim. E tem um princípio do direito muito maior, que é a boa-fé, que eu digo. Se eu contratei contigo de que eu vou te pagar em 10 vezes e tu, comerciante, aceitou 10 títulos, 10 cheques meus, cada um deles, para um mês, se tu quebrar este meu acordo contigo, tu vai ser responsabilizado por isso. O judiciário te responsabiliza por isso. Por quê? Porque tu me causou um dano. Primeira coisa, quando eu vou dar cheque pré-datado, comprei em 10 vezes, não adianta botar só na orelha, bota a data da compra, e às vezes o comerciante, não, bota todas as datas da compra de hoje. E bota na orelha, dobra a orelha do cheque e escreve ali, bom para. Não faça isso. Bota lá no documento, lá, no preenchimento do cheque, bota lá, Porto Alegre, 25 de dezembro de 2014. Se é essa a ideia do cheque entrar em dezembro de 2014, coloca lá dezembro de 2014 na data do cheque. Essa é a prova de que ele era bom para aquele dia, certo? Se o comerciante depositar antes e ocorrer dele ser devolvido sem fundos, porque tu não tinha previsão da entrada dele, ou se ele entrou e foi pago com o valor que tinha na tua conta, mas tu tinha outras programações que acabaram sendo devolvidas porque o teu dinheiro já não estava mais lá, tu vai poder ir no teu comerciante e exigir dele, sim, de que ele te restitua o valor e reprograme um outro cheque lá para a data que era e te pague as despesas que tu teve junto ao banco. E se ele não querer? Bata novamente a porta do judiciário. Bah, que mão de obra, hein? Infelizmente. É um exercício. Faz o seguinte, em vez de imaginar que é uma mão de obra, imagina que tu está no exercício da tua cidadania. Toda vez que tu for prejudicado, que tu te sentir lesado, tu vai exercer a cidadania. Talvez, assim, um dia, a gente chegue nesse país à condição verdadeira de brasileiros. Eu prefiro pensar assim ainda. Ótimo. Eu acho que isso, sim, exerça a sua cidadania, vá, reclame, sim, no judiciário, exija ser respeitado tantas vezes quanto tu fores lesado. Muito bem. Agora, e se põe meu nome lá no Serasa, no SPC, o que acontece? Bom, tem duas formas. Nossos direitos. Se colocarem o teu nome porque tu não és devedor, isso é um dano, imediatamente um dano moral. Tu não precisa nem ter tentado comprar nada e ter o crédito negado. O simples fato de tu ir lá no SPC e passar o teu CPF e aparecer lá um registro feito por uma empresa da qual tu não deves para ela, certo? Isso gera dano moral. Ingresse imediatamente com uma ação, sim, tá? Determinando a retirada do teu nome e a condenação pelo dano que tu sofreste. Isso é um fato. É importante que as pessoas saibam que toda positivação tem que ser antecedida de uma carta comunicando que tu serás positivado, para que tu tenha um tempo de regularizar essa situação antes de ingressar no cadastro de inadimplentes. Né? Esse cadastro de inadimplentes é um cadastro mantido pelo próprio comércio, na verdade. Né? SPC, Serasa, são cadastros onde as empresas positivam o nome do mal pagador, vamos colocar assim, lá, alertando as outras empresas que não devem manter relações de comércio com essa pessoa. Essa é a finalidade básica dela. Isso gera um prejuízo. Tu imagina se tu alerta as pessoas de que não deve comercializar comigo porque eu não sou uma boa pagadora. E, na verdade, eu nunca fiquei te devendo nada. Tu está prestando uma falsa informação, né? Sim. Quando tu faz isso. Então, tu tem que ser responsabilizado pela informação errônea que tu verificou, certo? Isso gera dano moral. Outra coisa que as pessoas têm que saber é que essa positivação ela pode permanecer lá por 5 anos. Após os 5 anos, independentemente de pagamento ou não, o meu nome tem que ser excluído. Então, sou uma pessoa,
uma devedora, aí no caso de quem é efetivamente devedor e não de quem foi positivado indevidamente. O indevido tem que ser retirado imediato e o judiciário tutela isso de uma maneira bastante direta e rápida. Hoje, tu chega no escritório, doutora, botaram o meu nome, estou com o meu nome no SPC e eu não tenho dívida com essa empresa. Não tem, não, eu não contratei. E isso é muito comum hoje em dia com telefonia, que a gente falava no intervalo aqui. Não é raro chegar alguém lá e dizer assim, doutora, a empresa X está me cobrando uma conta de telefone que eu nunca tive. Me botaram no SPC. Aqui, ó. O que tu faz? Tu ingressa com uma ação, porque essa pessoa não tem esse terminal, aí tu vai verificar aonde é que está ligado o terminal. Nunca morei lá. Não sei quem é. Tu ingressa com uma ação, tu desconstitui a dívida e tu cobra dano por isso, efetivamente. Tá? Por quê? Porque não é raro as empresas de telefonia instalarem telefone. De que forma? Ligue hoje para um telefone de um desses serviços, pegue o CPF do seu pai, do seu irmão e peça uma linha de telefone e dê um endereço. Eles vão ligar. Aí as pessoas usam por 2 meses, deixam uma conta gigantesca e tu vai para o SPC. Então aqui tu tem 2 problemas. Ligaram indevidamente com os teus dados e imputaram para ti uma dívida da qual tu não pode ser responsabilizado, porque tu não praticou nenhum ato de contratação. Não foi tu que contrataste. Então, o caminho, de novo, lá vamos nós bater na porta do judiciário para pedir a tutela, pede uma liminar para retirar teu nome imediatamente do SPC, tá, do Serasa, e, na sequência, pede, na mesma ação, pede dano material e dano moral. Certo? Pois, chegando nesse final de manhã, já chegando no final do nosso programa, vou ter que, doutora Luciane, te agradecer primeiramente, obrigado pela participação, doutora Luciane Machado. Eu é que agradeço. Já lhe faço o convite para vir uma próxima vez para nós falarmos do direito, de família, né? E se quiseres deixar só um agradecimento, alguma consideração final. Quero agradecer a oportunidade, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade não só de estar aqui, mas também de conhecê-lo. Tinha excelentes referências a seu respeito. Muito obrigado. Quero me colocar à disposição do programa, porque eu acho que a gente tem que desmistificar o direito. É a melhor forma de exercer cidadania, como eu tinha dito. E muitas vezes o juridiquês, que eu digo e a gente usa muito, ele é prejudicial ao consumidor, às pessoas, porque não adianta eu vir aqui e falar a melhor forma do direito, a forma usual em que eu me dirijo a um juiz, a um promotor de direito. Ele é um operador do direito. Eu tenho que conseguir conversar contigo como um cidadão, como um leigo. E eu tenho que me fazer entender, não é te obrigar a me entender. Eu acho que isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu busco constantemente no exercício da minha atividade, é manter a comunicação com o meu cliente de uma maneira em que ele me entenda. Não sou eu que tenho que entendê-lo, é ele que tem que me entender. Então, finalizando, doutora, muito obrigado, primeiramente, mais uma vez. Finalizando, hoje o nosso quadro Mensagem Vitrine RS, a gente tem um quadro, a gente deixa sempre uma mensagem de amor, uma mensagem de superação. Hoje a mensagem foi feita por ti sem tu perceber. Acabaste de falar, porque Jesus, com toda a sua sabedoria, era um homem, Deus, falava de uma maneira simples com os pescadores, falava de uma maneira simples com as pessoas. E isso foi o que tu acabaste de falar. E então, com as tuas palavras, né, digamos, com uma analogia com o mestre, terminamos o nosso Vitrine RS. Até a próxima quinta-feira que vem. E põe isso no teu coração. O Vitrine RS foi feito para você. Até quinta-feira.